Você que trabalha e sua vida financeira não sai do lugar, você está aí, você olha para bilionários como Flávio Augusto e pensa, meu Deus, eu estou aqui suando para pagar as contas e ele tem tanto, por que ele não distribui um pouco? E o debate desse vídeo é justamente esse ponto, o ressentimento que as pessoas sentem da riqueza alheia. Então, se você acha que a riqueza dos bilionários é culpada pela sua falta de dinheiro, fique aqui nesse vídeo porque nós vamos ver muitos pontos interessantes. Esse tema ganhou destaque nacional depois que o Flávio Augusto debateu com um professor de geografia em um vídeo do YouTube. Então fique aqui porque nós vamos analisar tudo. Eu sou o Caio do canal Casal com Juros e nesse vídeo eu vou explicar para vocês porque não há problemas em bilionários existirem e porque eles não são culpados pelas mazelas sociais. Quero mostrar para vocês como aprender com quem teve sucesso ao invés de ficar ressentido e perder a oportunidade de crescer. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 temas. A correlação entre a riqueza de uma pessoa e a pobreza de outra pessoa. Nós vamos falar sobre o mito do confisco do dinheiro dos ricos para distribuir aos mais pobres. E em terceiro, nós vamos falar sobre o Bitcoin. Será que ele é uma bolha que está criando bilionários? Vamos lá! E por que esse tema chama tanta atenção? Houve recentemente muitos debates, o principal foi entre o Flávio Augusto e 30 pessoas. O título do vídeo é Um bilionário versus 30 trabalhadores. Como se o bilionário não trabalhasse também, né? Mas já era esse título. O outro vídeo também foi o do Pablo Marçal. Então esse tema agora está na boca do povo, todo mundo está comentando sobre os bilionários, se eles deveriam existir ou não deveriam existir, se eles são os culpados pelas mazelas sociais. Então já fica aqui que a gente vai falar sobre esse tema. E para você entender tudo certinho, eu vou deixar aqui agora para você um trecho de como foi esse diálogo ali, um debate entre o Flávio Augusto e o professor. Entrar um capital, que a colega estava falando, de cerca de, só no Brasil, né, 2 trilhões de reais, isso é em patrimônio, 10% disso pagaria 2, 3 vezes o Bolsa Família, e pior, acho que concentra uma responsabilidade de tomar decisões que é muito poderosa e que vai limitar, por exemplo, a valorização de um professor, de uma enfermeira, de um bombeiro, de um policial. Não limita. Limita porque eu nunca vi ninguém ficar bilionário sendo professor, policial, bombeiro, ou uma pessoa que limpa a casa de alguém, ou que é uma pedagoga. Desculpa te interromper, é só para a gente não deixar conceitos assim equivocados no ar, né? Eu concordo com você com parte do que você está dizendo, mas não existe correlação a riqueza de alguém com a pobreza de outra pessoa. Existe. Então, por esse trecho, nós conseguimos ver que o professor entende que o dinheiro dos bilionários limita a valorização de outros profissionais, como professor, enfermeiro, policial, que é o meu caso, né? Então, de acordo com o professor, eu estou tendo meu salário limitado pela existência de pessoas como Flávio Augusto. Então, o Flávio Augusto ali, ele rebate, dizendo que não existe essa correlação entre a riqueza de uma pessoa e a pobreza de outra pessoa. E é esse assunto aqui que você vai entender agora, que eu vou falar com você e a gente vai mergulhar nele de cabeça. Então vamos lá, será que existe correlação entre a riqueza de uma pessoa e a pobreza de outra pessoa? Será que quando uma pessoa vai ficando mais rica, as outras vão ficando mais pobres? Eu quero fazer aqui um desafio para você, pensar inversamente. Quando essas empresas, ou bilionários, pessoas que são donos de empresas, eles perdem bilhões ou milhões em um dia, como ocorreu em vários momentos da economia, então eles ficam mais pobres e as outras pessoas ficam mais ricas? Será que isso acontece? Então a gente vê que isso não acontece. Na tela para você, ó. Quando acionistas perdem milhões na bolsa em valor de mercado, a população geral fica mais rica? E a resposta é não, todo mundo vai ficando pobre conjuntamente. E por que isso acontece? Porque esse dinheiro, ele está em ativos, ele está em terrenos, prédios, indústrias, fábricas. É um capital que está imobilizado e o quanto ele vale é a capacidade dele de produzir riqueza no futuro. Então, quando acontece esse fenômeno, significa que esses ativos, eles perdem uma capacidade de produzir riqueza. A gente precisa falar sobre esse dinheiro que está nesses ativos. Por quê? Porque um erro muito comum de uma parte geral da população é que quando eles veem um bilionário, eles imaginam que a pessoa tem 1 bilhão de reais na conta, disponível para ser gasto da forma que eles bem entenderem. Podem comprar helicópteros, podem comprar iates, podem esbanjar. Mas na prática não é isso que ocorre, porque como eu falei anteriormente, esse capital ele está imobilizado, parado, está ali em terrenos, está em fábricas, e para esse valor ser vendido gera uma grande transação que demora a ser movimentado. Quando o professor no vídeo fala que os bilionários, eles geram inflação, na verdade ele é um certo desconhecimento financeiro da vida real. Por quê? Porque quando esse capital ele está imobilizado, ele não está competindo com você. Pensa assim, esse dinheiro ele não está indo ali no mercado comprar pão, não está indo ali comprar um tênis, ou comprar uma roupa. É um capital que está imobilizado. E na verdade o raciocínio ele é inverso. Por quê? Porque quando esse capital está aplicado em algo que gera riqueza, ele está sendo deflacionário. Porque você coloca mais produtos
no mercado, então isso diminui o preço e não aumenta os preços. Então fica aqui comigo porque você precisa anotar isso aqui, ó. Não existe correlação entre a riqueza de uma pessoa e a pobreza de outra pessoa. Então o que eu quero que vocês entendam é que as causas mais importantes da inflação são fenômenos monetários, ou seja, qual é a principal causa da inflação? É quando aumenta-se a quantidade de moedas em circulação. E quando é que isso acontece? Acontece quando o governo, através do Banco Central, emite mais moedas e aumenta-se a base monetária. Isso causa inflação. Então agora nós vamos para a segunda parte desse vídeo, que essa é a parte mais importante. Atenção aqui, nós vamos falar sobre o mito do confisco da riqueza. Por que isso? Porque uma grande parcela da população imagina que é fácil resolver o problema da pobreza. Simples, vamos pegar uma parcela do dinheiro dos mais ricos e distribuir ali entre os mais pobres, e isso resolveria uma grande parte do problema. Vamos colocar aqui um trecho da entrevista para vocês entenderem a visão do professor. Porque a exploração do capital, da forma como você pensa, poderia um dia deixar todo mundo milionário. Isso gera inflação. A gente vê, por exemplo, hoje uma bolha de bitcoins que não tem serventia absolutamente alguma para a humanidade, porque não gera emprego. Mas que está lá produzindo uma concentração de riqueza brutal, quando esse dinheiro podia estar sendo distribuído pagando salários no mínimo mais justos para a população. Como é que seria essa distribuição desse dinheiro? Um salário mínimo, por exemplo, 5 vezes maior do que é o atual. A gente viu que a reforma trabalhista do Temer, depois do golpe, precarizou muito a vida dos trabalhadores. O que você acha que aconteceria se o salário mínimo, que eu adoraria que fosse 5 vezes maior, mas do ponto como o Brasil é estruturado hoje, o que você acha que aconteceria se o salário mínimo hoje, a gente fizesse assim, ó, e ele fosse 5 vezes maior? Você teria que tirar esse dinheiro de algum lugar, é a conta que o Congresso está tentando fazer. A questão é que quem está lá dentro, que é menos de 1%, não é factível porque quem decide as leis não quer pagar mais imposto. Porque são milionários, são multimilionários. Mas eu topo pagar mais imposto. Então, conforme podemos ver no debate, o professor afirma que existem 2 trilhões de reais concentrados em uma pequena parcela da população e que, se isso fosse distribuído, poderia pagar várias vezes o Bolsa Família e, inclusive, aumentar o salário mínimo em 5 vezes. O Flávio Augusto, então, rebate, perguntando a ele o que aconteceria. O professor, ideologicamente, já afirma: os ricos vão ter que pagar, você acha que o cara vai sair daqui para plantar soja em Zurique? Ele acha que é possível forçar uma tributação maior em cima dos ricos para conseguir sustentar esse aumento de salário mínimo em 5 vezes. Mas fica aqui, ó, porque agora na tela você vai ver que existem 3 motivos essenciais porque que seria um desastre confiscar o dinheiro dos bilionários. Eu estou aqui na tela e eu vou começar a botar agora a tela aqui para você acompanhar aqui comigo. Preste muita atenção, porque isso aqui é importante. Você vai entender o porquê que seria um desastre confiscar o dinheiro dos bilionários para distribuir. Então aqui nós temos 3 causas, e a primeira delas é: a riqueza é valor de ativos, não dinheiro em espécie. Então o que acontece? Vamos supor que ele coloca esse número de 20 trilhões ali, 2 trilhões em ativos. O que acontece se você tentar vender esses ativos? Não tem dinheiro das pessoas para comprar esse ativo. Então no momento que todo esse ativo for ofertado, pela lei inclusive da oferta e da demanda, o preço vai começar a cair, e para realmente conseguir comprar e liquidar esses ativos, transformar isso em dinheiro em espécie, apenas uma pequena parcela seria liquidada. Então vamos colocar aqui um número: se desses 2 trilhões fossem liquidados, apenas 10 bilhões iam virar dinheiro em espécie. Se você pega esses 10 bilhões e distribui por 100 milhões de brasileiros, dá apenas R$100 para cada um. Então isso não é uma solução. Mostra um desconhecimento financeiro. Então riqueza é valor de ativos, não dinheiro em espécie. As pessoas não andam com R$1 bilhão em conta corrente. Então agora nós vamos para o segundo motivo, que esse aqui é muito interessante. Você precisa entender, você vai ver que quando eu explicar, você vai cair a ficha e vai falar: caramba, é mesmo, isso aconteceria. E qual é esse segundo motivo? Efeito hiperinflacionário imediato. Então vamos supor ali que isso fosse feito, aumentasse ali 5 salários mínimos. Vamos pensar aqui em Dona Maria. Dona Maria sempre ganhou 2 salários mínimos e agora aumentou para 5 salários mínimos o valor. E como todo ser humano, Dona Maria resolve comprar mais. Ela agora ganha um pouquinho mais, vai comprar uma roupa que ela sempre sonhou, vai comprar ali, vai financiar um carro, vai comprar bens de consumo. Então, pegue Dona Maria e multiplique por 100 mil, 10 mil, 1 milhão. Pense em 1 milhão de Donas Marias comprando mais coisas. O que é que vai acontecer? No mesmo momento vai vir a hiperinflação. O preço das coisas vai subir. Quando o empresário tiver o estoque, começar a ver o estoque dele caindo, ele vai aumentando o preço dos produtos. E esse possível bem-estar que o jovem bem intencionado tentou causar, ele iria ser praticamente anulado, porque com a hiperinflação você iria conseguir comprar quase a mesma coisa que o seu salário anterior comprava. Então não iria resolver um problema. Iria, na verdade, criar um outro problema, que é o problema da hiperinflação. Então agora vamos para o terceiro e devastador efeito, que seria confiscar o dinheiro dos bilionários para distribuir. Então, como eu disse, esse dinheiro dos bilionários ele está em ativos, ele está ali aplicado em inovação, processos de pesquisa, processos de aperfeiçoamento, treinamento de pessoas para aumentar a produtividade. Então, se esse dinheiro sai desse ecossistema que tenta buscar ter mais produtos,
Então, as empresas são destruídas. Acaba sem inovação, acaba sem a contratação de pessoas novas, de treinamento. Para uma pessoa conseguir produzir um bem na empresa, ela precisa treinar muito, passa por vários processos, até a pessoa aprender. E todo esse processo de investimento nas empresas iria ser estagnado, não iria mais acontecer. Então nós teríamos a destruição das empresas e a economia estaria em frangalhos. Então agora vamos para o último ponto do vídeo, que foi o Bitcoin. Será que o Bitcoin é só uma moedinha que não serve para nada e está criando bilionários para ficar sentado no sofá sem fazer nada? A afirmação do professor de que o Bitcoin não serve para nada é muito leviana. É igual a dizer que um software de contabilidade que consegue resolver vários problemas não tem valor, porque ao invés de estar gerando mais trabalho, ele está resolvendo os problemas. Então o valor da inovação é a eficiência que ela gera, não a quantidade de trabalho manual que ela cria. O Bitcoin é uma inovação muito interessante, pode permitir várias aplicações no mercado financeiro, pode mudar o ambiente de negócio, pode criar os smart contracts, contratos inteligentes, contratos programáveis, autoexecutáveis, que pode ajudar muito a população, resolve o problema do duplo pagamento. Então, é uma tecnologia que está sendo criada e pode ajudar bastante. Agora, pare para pensar, quem sabe mais sobre isso? Será que o professor que não conhece muito a tecnologia do Bitcoin ou vários players do mercado que estão comprando um Bitcoin por mais de 100 mil dólares? Quem é que sabe mais alguma coisa? Fica aqui só a reflexão. Infelizmente, na parte final do debate, acabou descambando para ataques pessoais. No momento que o Flávio afirmou que poderia ensinar o professor a ser milionário, o professor ensinou questões de estelionato, pirâmide financeira, que incomodou um pouco o Flávio. E isso mostra um pouco a visão do brasileiro. É uma visão um pouco limitada, afirmando às vezes que quem foi bem-sucedido foi porque aplicou golpes ou fez alguma espécie de maracutaia, como a gente chama, ou algo ilícito. Então, é uma visão que deixa o brasileiro estagnado e afasta o brasileiro do caminho da prosperidade. Observe o fato em si. Então, ao invés dele aproveitar a oportunidade de aprender algo com o Flávio, ele preferiu fazer ataques pessoais que às vezes acabam fechando porta. Pois, convenhamos, é difícil a pessoa estar ali debatendo com você, ele vai lá de boa vontade e acaba sendo insultado, dizendo que participou de pirâmide, né? Mesmo que sejam insultos indiretos, mas a gente consegue interpretar pelo que aconteceu. Então essa é a questão que eu quero deixar aqui para vocês sobre o sucesso financeiro. Nosso canal a gente fala de casal com juros, a gente tenta trazer como o dinheiro melhora a relação da família e como você pode prosperar, como você pode ganhar mais dinheiro, e tudo isso faz parte do debate que a gente traz aqui. Então o sucesso ele não está conectado com fraude nem com sorte. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, prestem atenção. O sucesso financeiro está baseado em princípios, é sobre comportamentos e sobre aprendizado. Você não pode ficar ressentido com a riqueza de alguém. Ficar imaginando, ele ganhou aquilo ali porque ele deu sorte, ou ele fez alguma coisa errada. Você tem que vir pro lado das pessoas que querem gerar riqueza, querem gerar valor, querem aprender. Nós somos muito ignorantes, nós sabemos pouco, nós precisamos aprender mais sobre como é que as coisas funcionam, como fazer para gerar valor. Olha eu e a Letiane aqui no YouTube, tentando todo dia aprender cada vez mais, gravando várias vezes para conseguir fazer o vídeo. Então, ao invés de ficar ressentido com alguém que deu certo, aproveite a oportunidade para aprender com essa pessoa. Então você precisa olhar para a sua vida, olhar ao redor, as suas conexões, as suas pessoas, pensar como é que eu posso gerar valor, como é que eu posso produzir mais nesse ambiente que eu estou. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, deu um trabalhão para gravar, eu não estou com a voz tão boa, mas eu vim aqui até o final para gravar aqui para vocês e eu quero saber a opinião de vocês, deixa aqui no comentário. Bilionários deveriam existir ou vocês acham que eles nem deveriam existir? Coloca aqui, traz o seu argumento que eu vou ler. Eu leio todos os comentários aqui, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Já curte, manda pro amigo ali e até a próxima.